exploram a tua hesitação, confiam na tua crença de que as coisas se vão resolver por si mesmas, e ganham enquanto tu ainda estás a decidir como responder adequadamente. Este áudio não é sobre tornares-te insensível. Não é sobre mentir e enganar, ou tornares-te naquilo que odeias. É sobre pensar com clareza, quando os outros não querem que o faças, porque reconhecer a manipulação não te torna nobre, torna-te previsível. Maquiavel ensinou que a sobrevivência em ambientes hostis exige percepção antes da moralidade, não o abandono dos valores, mas a sua proteção. Se alguém está a jogar sujo contigo, não é porque seja superior, é porque compreendem o tempo certo, a psicologia e a fraqueza humana melhor do que te foi ensinado. E assim que compreendes o que eles veem, paras de reagir. Paras de te explicar, deixas de sangrar energia onde ela está a ser colhida. Começas a mover-te de forma diferente. Neste áudio, vou explicar 7 princípios de Maquiavel que te mostram como pensar quando os outros jogam sujo. Não para dominar, não para destruir, mas para te tornares mentalmente inalcançável. Se ficares até o fim, não te vais sentir mais zangado. Vais sentir-te mais calmo, mais centrado e muito mais difícil de manipular. Antes de começarmos, escreve isto nos comentários. Eu escolho a consciência em vez da reação número 1. Para de presumir intenções e começa a ler incentivos. A maioria das pessoas tenta compreender as outras fazendo uma pergunta perigosa. O que é que eles querem dizer? Maquiavel diria-te que essa pergunta é inútil. O significado é invisível. Os incentivos não são quando alguém joga sujo. Não acorda a pensar como posso ser mal hoje. Eles pensam, o que é que me beneficia neste momento? Essa diferença importa mais do que a moralidade. Alguma vez importará a forma mais rápida de seres. Manipulado é analisar as pessoas através da intenção, em vez da vantagem. Tu ouves o tom, procura sinceridade, medes a consistência entre as palavras e as emoções. Enquanto isso, a outra pessoa está a medir resultados. Eles estão a monitorizar a vantagem, o tempo e o acesso. Este desajuste é onde o controlo muda de mãos. Maquiavel compreendia que o comportamento segue a recompensa, não a virtude. As pessoas repetem o que funciona, abandonam o que lhes custa e justificam tudo o resto quando julgas as ações. Através da bondade presumida, perdes o motor. Que impulsiona eis o que os jogadores sujos fazem excepcionalmente. Bem, eles colocam-se onde os resultados os favorecem, independentemente do que dizem. Eles não precisam de mentir em voz alta. Só precisam de condições onde o silêncio os beneficie mais do que a verdade. Não precisam de discutir. Só precisam de ambientes onde a confusão te atrase. Enquanto tu perguntas por que é que alguém fez algo, eles já estão a decidir o que vem a seguir. É por isso que as pessoas boas são apanhadas, desprevenidas. Elas acreditam que a intenção explica o comportamento. Por isso, quando o dano acontece, procuram mal-entendidos. Em vez de motivos, relembram conversas na sua cabeça, procuram clareza. Assumem que a correção irá restaurar o equilíbrio. Os jogadores sujos contam com esse atraso Maquiavel. Diria-te para ignorares as explicações por completo e fazeres uma pergunta mais afiada. O que é que eles ganham se eu acreditar nisto? Essa pergunta corta através da encenação. Se alguém beneficia com a tua paciência, essa pessoa vai encorajar a paciência. Se beneficia com o teu silêncio, vai recompensar a tua contenção, até que esta já não te sirva. Se ganha com a confusão, nunca vai apressar a clareza. Assim que começas a monitorizar os incentivos, os padrões emergem rapidamente. Tu notas quem só coopera quando é observado, quem se torna vago quando a responsabilidade se aproxima, quem encoraja a justiça apenas quando está a ganhar, quem invoca subitamente a moralidade quando as consequências aparecem. Nada disto exige. Confronto exige observação sem comentários. Maquiavel avisou que reagir cedo demais
ensina os outros a gerirem-te. Quando respondes imediatamente de forma emocional, revelas o que é importante para ti. Quando exiges explicações, revelas incerteza. Quando procuras garantias, revelas dependência. Os jogadores sujos arquivam essa informação. Em vez disso, distancia-te mentalmente. Deixa o comportamento continuar tempo suficiente para revelar a sua direção. Observa o que se mantém consistente. Quando o elogio, a pressão e a educação são removidos, os incentivos não mentem. Eles não improvisam. Eles repetem. Se é por isso que Maquiavel valorizava a paciência acima da pureza. A paciência deixa que os resultados falem. A pureza apressa-se a julgar, antes que o tabuleiro seja visível. Quando deixas de assumir que partilham os mesmos valores, recuperas a tua base estratégica. Não porque te tornas desconfiado, mas porque te tornas preciso. Deixas de precisar de encerramentos. Deixas de exigir honestidade a pessoas que lucram com a ambiguidade. Deixas de esperar alinhamento daqueles que investem no desequilíbrio. E aqui está a mudança que a maioria das pessoas perde, assim que vês os incentivos claramente. A carga emocional desvanece. Já não te sentes atacado pessoalmente. Sentes-te informado. Essa calma é poder. Tu não assumes motivos. Ajustas o acesso. Não debates a justiça. Mudas de posição. Não expões o que estás a ver. Deixas o comportamento exposto tempo suficiente para que se confirme a si mesmo. Maquiavel nunca disse não confies em ninguém. Ele disse: compreende primeiro, envolve. Depois, no momento em que deixas de perguntar, eles são bons, e passas a perguntar, o que é que isto recompensa? Tu sais da confusão e assumes o controle. Deixa esta afirmação nos comentários. Eu leio incentivos, não histórias. Número 2. Controla o acesso, antes de tentares controlar os resultados. A maioria das pessoas tenta resolver as situações a partir do nível errado. Focam-se nos resultados, discutem as decisões, negociam as conclusões. Maquiavel diria que já vão tarde. A verdadeira influência é estabelecida antes dos resultados serem discutidos ao nível do acesso. Os jogadores sujos compreendem isto instintivamente. Eles não lutam pelas decisões finais logo de início. Decidem silenciosamente quem ganha proximidade, quem recebe informação e quem obtém entrada emocional. Assim que esses portões estão definidos, os resultados seguem-se naturalmente. O erro que muitas pessoas cometem é assumir que a presença equivale à participação. Mantêm-se envolvidas por hábito, por educação ou por medo de parecerem difíceis. Acreditam que estar disponíveis as mantém relevantes. Na realidade, isso mantém nas expostas. O acesso não é neutro. É uma moeda de troca. Sempre que alguém tem acesso ininterrupto à tua atenção, está a recolher dados. O teu tom, o teu tempo de resposta, os teus pontos de estresse, os teus padrões. Os jogadores sujos não apressam este processo. Eles observam calmamente enquanto tu preenches o espaço com explicações, reações e disponibilidade. Maquiavel compreendia que as pessoas tratam-te de acordo com o quão acessível tu és, e não o quão valioso tu és. Quando o acesso é constante, o respeito corrói. Se quando o acesso requer intenção, o comportamento refina. Se é por isso que indivíduos manipuladores forçam a familiaridade cedo, conversas casuais, verificações frequentes, atualizações desnecessárias, partilha emocional excessiva, disfarçada de criação de laços. Nada disto é aleatório. Isso baixa o custo da interação. Quando a interação é barata, a pressão torna-se fácil. Vais notar este padrão em todo o lado, no trabalho onde as pessoas contornam a estrutura e vêm apenas para falar nos círculos sociais onde os limites são rotulados como distanciamento nas negociações, onde a urgência é fabricada para ti manter envolvido,
Maquiavel aconselharia a recuar, não de forma dramática, mas deliberada. Tu não anuncias a distância, introduzes atrito, não confrontas a intrusão. Encurtas as interações, não explicas a tua ausência, normalizas a seletividade. Esta recalibração faz algo subtil, mas poderoso. Obriga os outros a autorregularem. Se quando o acesso deixa de ser automático, as pessoas reconsideram a forma como te abordam. O tom melhora os pedidos, tornam-se mais claros. O comportamento ajusta se os jogadores sujos não gostam desta mudança, porque lhes retira a capacidade de sondar livremente, sem uma interação constante. Perdem retorno de informação, sem esse retorno não conseguem ajustar táticas. É aqui que a maioria das pessoas fica desconfortável. Tem medo que reduzir o acesso pareça frio ou arrogante. Os jogadores sujos confiam nesse medo. Eles rotulam os limites como insegurança. Sugerem que a abertura é igual à confiança Maquiavel. Via através desta ilusão, a confiança não exige envolvimento constante à autoridade. Não exige explicação constante. A força não exige presença constante ao controlar o acesso. Tu invertes o fluxo de esforço. Os outros começam a investir mais para chegar a ti e preparam-se melhor. Revelam prioridades mais rapidamente. A dinâmica inverte-se de forma silenciosa. Outro aspecto ignorado do acesso é a entrada emocional. Os jogadores sujos não querem apenas o teu tempo. Eles querem o teu estado interno. Assim que as emoções se envolvem, a vantagem multiplica. Se as reações tornam-se previsíveis, a pressão torna-se eficaz. Maquiavel diria-te para guardares o acesso emocional de forma mais rigorosa do que a informação. Tu podes substituir factos, não podes recuperar gatilhos expostos. Isto não significa supressão emocional, significa privacidade emocional. Não desabafas de forma ascendente. Não processas os teus sentimentos em público. Não resolves os teus conflitos internos enquanto os outros estão a observar. Quando as emoções permanecem contidas, as decisões continuam a ser tuas. Repara como as pessoas mudam quando percebem que não te conseguem alcançar instantaneamente. Algumas tornam-se mais respeitosas, algumas ficam impacientes, algumas revelam o seu sentido de direito. Tudo isso é informação útil. A restrição de acesso não é um castigo, é um filtro. Aqueles que se adaptam com respeito ganham proximidade. Aqueles que forçam revelam a sua intenção. Maquiavel acreditava que o poder cresce onde a dependência encolhe, quando os outros deixam de contar com a tua disponibilidade imediata. A interação torna-se intencional em vez de habitual. O objetivo não é o isolamento. É a exposição seletiva. Quando decides quem tem acesso, quando e a que profundidade, os resultados deixam de te surpreender. Já não és arrastado para dentro das situações. Tu entras nelas preparado. Controla primeiro o acesso. Os resultados seguirão. Deixa esta afirmação nos comentários. A minha presença é intencional. Número 3. Deixa que os outros se revelem enquanto tu te mantens inacabado. A maioria das pessoas sente um impulso intenso para concluir as interações. Elas querem um desfecho, querem compreensão, querem que as conversas pareçam resolvidas. Maquiavel diria-te que este impulso é uma fraqueza. A conclusão satisfaz o ego, não a estratégia. Os jogadores sujos dependem do teu desejo de terminar as coisas de forma limpa. Eles provocam a tensão exata para acionar a tua necessidade de resolução. Assim que essa necessidade se ativa, começas a oferecer clareza, garantias e explicações. Não porque isso te beneficie, mas porque a incerteza te parece desconfortável. É aqui que a vantagem escapa. Uma postura inacabada. Mantém o controle móvel quando os outros não sabem qual é a tua posição, o que estás a pensar ou como interpretaste os eventos. Eles permanecem expostos. Eles falam mais.
Ajustam o comportamento impulsivamente, tentam guiar os resultados através do excesso de comunicação. Maquiavel percebeu que as pessoas falam mais quando estão inseguras. O silêncio convida à projeção. A projeção revela a intenção quando te mantens parcialmente indecifrável. Os outros preenchem o espaço. Eles esclarecem motivações sobre as quais tu nunca perguntaste. Justificam escolhas que tu nunca questionaste. Oferecem um contexto que teria permanecido oculto se tu te tivesses apressado a responder. Isto não é um comportamento passivo, é contenção estratégica. Os jogadores sujos esperam reação ou resistência. Eles preparam guiões para ambas as coisas. Aquilo para que raramente se preparam é a ambiguidade. A ambiguidade força a improvisação e a improvisação expõe as fendas. Manter-se inacabado significa resistir ao impulso de corrigir suposições imediatamente. Se alguém te entende mal e esse mal entendido não te custar, a posição deixa-o ficar, a correção pode esperar, o seu próximo movimento dirá-te. Se a confusão é inocente ou útil para eles, Maquiavel valorizava a clareza adiada, porque permitia que os padrões emergissem. Um incidente não revela nada. A repetição revela tudo. Quando fechas os ciclos demasiado cedo, tu apagas dados. A maioria das pessoas revela demasiado porque quer ser vista de forma correta. Os jogadores sujos exploram isto, interpretando mal de forma deliberada, sabendo que tu te vais apressar a esclarecer ao fazeres. Isso expõe as tuas prioridades, os teus limites e o teu investimento emocional. Em vez disso, permite que a Dunsin 4 vezes nor interpretação assente. Observa como os outros se comportam quando acreditam que estão em vantagem. Observa o que eles repetem. Observa o que eles intensificam. Observa como se comportam quando pensam que tu não reparaste uma postura inacabada. Também protege o teu estado interno quando não te apressas a definir a tua posição externamente. Preservas a flexibilidade internamente, és livre de reavaliar sem teres, de defender uma posição pública. Maquiavel compreendeu que o compromisso prematuro reduz as opções. Assim que declara certeza, o recuo torna-se dispendioso. Manter-se inacabado. Mantém as opções abertas, enquanto os outros se comprometem. Através da ação, existe também um desequilíbrio psicológico criado. Quando tu não procuras resolução, as pessoas habituadas ao controlo sentem-se perturbadas. Tentam recuperar o equilíbrio, falando mais, pressionando com mais força ou revelando frustração. Cada resposta oferece discernimento. É por isso que os jogadores sujos tentam forçar conclusões. Eles exigem respostas, apressam os prazos, rotulam os atrasos como fraqueza. O seu desconforto não tem a ver com clareza, tem a ver com a perda de vantagem. Uma posição inacabada nega-lhes essa vantagem. Isto não significa adiar, para sempre significa escolheres. Quando é que a conclusão te serve? A resolução deve ocorrer nos teus termos, não em resposta à pressão. Maquiavel acreditava que o poder opera melhor quando os outros se movem primeiro. Quando eles comprometem recursos, declarações ou comportamento antes de ti, limitam-se a si próprios. Tu ganhas espaço. Manter-se inacabado também muda a forma como és percepcionado. As pessoas deixam de assumir que têm acesso aos teus pensamentos. Tornam-se cautelosas. Com as palavras consideram as consequências antes de agir. A previsibilidade desaparece. Muitos temem que a abertura construa a confiança. Maquiavel argumentaria que a opacidade medida constrói o respeito. A confiança cresce através da consistência ao longo do tempo, não da transparência instantânea. Deixa as conversas respirarem, deixa as situações desenvolverem, deixa que as pessoas te mostrem quem são, sem interrupções. Não precisas de dominar o diálogo, não precisas de resolver as narrativas, não precisas de terminar o que beneficia em permanecer aberto. Quando resistes ao encerramento, deixas de ser gerido pela urgência, tornas-te o observador
em vez daquele que responde e os observadores decidem os resultados. Deixa esta afirmação nos comentários. Eu não apresso o encerramento número 4. A neutralidade é camuflagem. A emoção é um farol. A maioria das pessoas acredita que demonstrar emoção prova a autenticidade. Maquiavel diria que prova a localização. A emoção diz aos outros exatamente para onde apontar. Os jogadores sujos não estão à caça de honestidade. Estão à caça de pontos de reação. Cada mudança emocional visível é um sinal. A frustração mostra onde a pressão funciona. O entusiasmo mostra onde vive o desejo. A atitude defensiva mostra onde a insegurança se esconde. Nada disto requer um interrogatório. Aparece automaticamente quando a emoção lidera o comportamento. É por isso que manipuladores experientes raramente apressam as conversas na direção dos factos. Eles orientam-nas para os sentimentos. Assim que a emoção vem à superfície, o controlo torna-se mais fácil. A lógica dobra-se, o tempo acelera. As escolhas diminuem. Maquiavel percebeu que a visibilidade emocional remove a ambiguidade, e a ambiguidade é proteção. A neutralidade funciona como camuflagem. Quando a expressão permanece contida, os outros têm dificuldade em localizar uma vantagem. Eles testam, eles sondam, eles exageram. Cada tentativa revela mais sobre eles do que sobre ti. O erro que a maioria das pessoas comete é acreditar que a neutralidade equivale à indiferença. Não equivale. Equivale à disciplina. Tu podes importar-te profundamente, sem o transmitires aos outros. Podes ser afetado sem anunciares. Onde os jogadores sujos dependem da confirmação emocional, quando eles não a obtêm, a sua certeza enfraquece. Repara na frequência com que as pessoas intensificam a situação. Quando não te conseguem ler, repetem os seus pontos de vista. Mais alto, tornam o tom mais ríspido. Exageram a importância das coisas. Esta escalada não é confiança. É perda de orientação. Maquiavel observou que a contenção emocional cria um desequilíbrio psicológico. A pessoa que revela menos controla o ritmo. A pessoa que revela mais corre atrás da estabilidade. Esta inversão transfere a autoridade silenciosamente. A neutralidade também destrói armadilhas narrativas. Quando tu respondes emocionalmente, os outros rotulam-te como estando envolvido, ameaçado ou reativo. Quando mantens um tom sereno, a rotulagem falha. Os observadores têm dificuldade em atribuir um motivo. Sem um motivo, o julgamento estagna. Os jogadores sujos dependem fortemente da atribuição de rótulos. Sensível, difícil, pouco, cooperante. Os rótulos colam melhor quando a emoção os apoia. O comportamento neutro priva os rótulos de combustível. Outra vantagem da neutralidade é interna. A contenção emocional preserva a clareza quando as reações são colocadas em pausa. A percepção aguça. Se tu notas inconsistências, apanhas mudanças de tempo, vês o alinhamento ou a falta dele entre as palavras e a ação. Maquiavel valorizava esta separação interna. O sentimento não desaparece, ele é adiado. O adiamento mantém a capacidade de escolha intacta. Muitas pessoas confundem a honestidade emocional com a expressão imediata. Os jogadores sujos encorajam esta crença, porque os beneficia a expressão imediata. Cria previsibilidade. A previsibilidade simplifica. A manipulação, a neutralidade, quebra esse ciclo. Isto não significa um comportamento robótico. Significa uma resposta proporcional. Calma quando os outros esperam agitação, firmeza quando os outros esperam conforto, o mínimo quando os outros esperam explicações. Estes desencontros forçam uma recalibração. Observa como as pessoas mudam quando não conseguem provocar uma reação visível. Algumas tornam-se cautelosas, outras perdem o interesse, outras escalam a situação de forma imprudente. Cada resposta é um diagnóstico. Maquiavel compreendeu que a liderança, a posição mais segura, é aquela que não oferece qualquer alça emocional, sem onde pegar. A pressão escorrega. Existe também um efeito na reputação. Com o tempo, as pessoas associam a neutralidade à seriedade.
As palavras têm mais peso quando a emoção não as dilui. O silêncio parece intencional. Em vez de constrangedor, a presença parece enraizada, em vez de reativa. Esta reputação muda a forma como os outros te abordam. Preparam-se com mais cuidado, escolhem as palavras de forma mais ponderada, testam com menos frequência, não porque tu o exigiste, mas porque a incerteza impõe o respeito. Muitos temem que a neutralidade os faça parecer distantes. Os jogadores sujos exploram este medo, rotulando a abertura emocional como uma força na realidade. A emoção não controlada beneficia mais os observadores do que os participantes. Maquiavel argumentaria que a intensidade interior deve ser protegida e não exibida. Aquilo que é protegido não pode ser explorado. A neutralidade também cria um atraso estratégico, sem pareceres evasivo. Tu não estás a recusar, estás a processar. Não te estás a afastar, estás a observar. Esta postura ganha tempo sem convidar a pressão. O objetivo não é a supressão, é a contenção. A contenção impede que as reações se transformem em sinais. Os sinais tornam-se mapas. Os mapas guiam a manipulação. Quando a neutralidade se torna um hábito, os jogadores sujos deixam de tentar o custo de sondar. Sobe, a recompensa cai, o esforço move. Se para outro lado, e essa é a vitória silenciosa, deixa esta afirmação nos comentários. Eu mantenho as minhas reações em privado. Número 5. Afasta-te do pensamento linear. A maioria das pessoas aborda o conflito como uma linha reta. A causa leva a uma resposta. A ação exige uma réplica. A pressão requer uma resolução Maquiavel. Diria que esta mentalidade prende-te dentro do plano de outra pessoa. Os jogadores sujos pensam em camadas, não em sequências. Enquanto tu estás focado na troca imediata, eles já estão a operar a 2 passos de distância, alterando o contexto, mudando a percepção, ou ajustando o terreno para que o resultado final os favoreça, independentemente do que tu escolhas. Os pensadores lineares reagem os pensadores em camadas, reposicionam-se. É por isso que muitas pessoas inteligentes perdem terreno sem perceberem como elas respondem de forma correta à situação apresentada, sem perceberem que a própria situação foi arranjada para estreitar as suas opções. Maquiavel compreendia que o movimento mais eficaz é muitas vezes lateral, e não em frente. Em vez de responderes diretamente, tu mudas as condições em redor. Em vez de responderes à pergunta, tu alteras a relevância da pergunta. Os jogadores sujos fazem isto de forma instintiva. Quando são desafiados, eles não debatem o argumento, eles redirecionam a atenção. Introduzem uma nova variável, mudam o ritmo, mudam o público. De repente, o problema original dissolve-se sem ser resolvido. Os pensadores lineares perseguem o problema. Os pensadores estratégicos superam-no para te afastares do pensamento. Linear, deves parar de tratar cada interação como algo isolado. Nenhuma troca existe de forma isolada. Cada conversa assenta dentro de um ambiente mais amplo. Reputação, alianças, tempo e atenção. Maquiavel aconselharia a fazer uma pergunta diferente antes de responder. A que estrutura maior pertence esta situação? Assim que identificas essa estrutura, as tuas opções expandem-se. Por exemplo, se alguém te pressiona publicamente, o problema não é a acusação, é o cenário. Uma defesa direta fortalece a moldura. Um movimento lateral, como adiar, redirecionar ou remover o público, colapsa. Aos jogadores sujos dependem da tua vontade de jogar o jogo que te é apresentado. Quando tu recusas a vantagem, desaparece o pensamento linear. Também encoraja a urgência. Sentes-te compelido a responder agora, a decidir agora, a reagir agora. Os jogadores sujos fabricam esta urgência, porque ela encurta o teu alcance. Estratégico, Maquiavel via a urgência como uma ferramenta, não como uma condição.
Aqueles que controlam o tempo controlam o resultado. Aqueles que se apressam entregam-no respostas não lineares, quebram o ímpeto. Quando abrandas ou te desvias, para o lado a pressão perde a forma, os outros são forçados a adaptar. Se a adaptação expõe a intenção, outra armadilha do pensamento linear é o sequenciamento moral. Tu acreditas que a justiça deve vir em primeiro, a clareza em segundo, o resultado em último. Os jogadores sujos reordenam estas prioridades. Eles garantem o resultado. Primeiro justificam mais tarde e deixam a moralidade seguir atrás Maquiavel. Não aconselharia a copiares isto, mas aconselharia a gozapedão. Reconheceres isto. Quando insistes na ética linear em ambientes não lineares, tornas-te previsível quebrar a linearidade. Não significa abandonar princípios, significa separar a resposta da reação. Podes escolher não responder à pergunta que está a ser feita. Podes responder numa altura diferente. Podes envolver-te através de um canal diferente. Podes deixar as consequências emergirem noutro lugar. Estes movimentos confundem aqueles que procuram um confronto direto. Eles não conseguem ancorar-te, não conseguem forçar. Um avanço perdem a capacidade de criar um guião. O posicionamento em camadas também te permite ganhar sem confronto. Quando o ambiente muda, os adversários muitas vezes desistem, sem perceberem por que eles sentem resistência, sem oposição. Encontram atrito, sem discussão. Maquiavel acreditava que esta era a forma mais elevada de controlo. A maioria das pessoas luta no tabuleiro que lhes dão os pensadores estratégicos, redesenham o tabuleiro. É por isso que o silêncio, o atraso, o redirecionamento e o reposicionamento são tão poderosos. Eles não são formas de evitares as coisas. São uma elevação. Quando deixas de pensar de forma linear, deixas de ser arrastado, deixas de confundir imediatismo com importância, deixas de confundir resposta com força. Os jogadores sujos prosperam onde o pensamento é estreito. Quando a perspectiva se alarga, a vantagem deles encolhe. No momento em que sais das reações em linha reta, o jogo torna-se opcional. Número 6 domina. A arte da ausência estratégica. O poder não se constrói apenas com o que tu fazes. Ele é amplificado por aquilo que tu retens deliberadamente. A maioria das pessoas acredita que a presença equivale à importância. Elas aparecem constantemente, mantêm-se disponíveis, respondem imediatamente. Explicam-se sem parar e sem se aperceberem, diluem o seu próprio valor. A influência cresce no silêncio, não no ruído. A escassez cria gravidade. A ausência força a atenção quando tu estás sempre acessível. As pessoas deixam de te medir. Quando recuas de forma intencional, elas começam a calcular. A ausência estratégica não é desaparecer, é uma retirada controlada. É saberes quando sair de vista para que os outros sintam o vazio que deixas para trás. Os humanos estão programados para notar mais a perda do que a disponibilidade. Ignoram o que parece garantido, obcecam sobre o que parece incerto. Quando te retiras, sem drama, sem aviso, tu desencadeias um desequilíbrio subtil. As conversas mudam. O teu nome entra em salas onde tu já não estás. As pessoas começam a reavaliar o teu papel na vida delas. Não porque exigiste atenção, mas porque deixaste de alimentar. É aqui que se forma a verdadeira alavancagem. Indivíduos fracos temem ser esquecidos. Indivíduos fortes compreendem que o mistério preserva a relevância. Quando não estás constantemente visível, as tuas ações têm mais peso. Quando regressas às tuas palavras, parecem deliberadas em vez de reativas. A tua presença parece escolhida, não desesperada. O silêncio perturba aqueles que dependem da previsibilidade. A distância expõe a dependência. Aqueles que nunca te deram valor mal vão notar aqueles que beneficiavam de ti, vão sentir a perturbação imediatamente. E essa distinção é importante. A ausência estratégica revela quem te via como uma conveniência e quem te reconhecia como um ativo valioso.
Este princípio aplica-se em todo lado: relacionamentos, círculos sociais, ambientes de trabalho, hierarquias de poder. Se a tua retirada causa confusão, é porque eras importante. Se causa pânico, é porque tinhas o controlo. Se não causa nada, tu já eras descartável. E agora, já sabes disso. O erro que as pessoas cometem é desaparecerem emocionalmente, enquanto tudo emocionalmente. Permanecem fisicamente presentes. Ficam por perto, mas desligam-se mentalmente. Isso cria ressentimento, não respeito. A verdadeira retirada é limpa, sem explicações, sem anúncios, sem resíduos emocionais. Tu não punes os outros com o silêncio. Tu recuperas o teu tempo e a tua atenção como recursos. E os recursos ganham valor quando deixam de ser gratuitos. Isto não é sobre manipulação, é sobre posicionamento pessoal. O mundo trata-te com base na forma como tu o ensinas a tratar. Se ensinares as pessoas que estás infinitamente disponível, elas vão consumir-te de forma casual. Se as ensinares que o acesso é condicional, elas vão aproximar-se com intenção. Figuras poderosas ao longo da história compreenderam isto. Instintivamente, elas permitiram que a incerteza trabalhasse a seu favor. Deixaram que os outros projetassem significado no vazio quando as pessoas não sabem o teu próximo movimento. Elas assumem que tens força quando deixas de comunicar em excesso. O teu silêncio fala com autoridade. A ausência estratégica também aguça a tua própria clareza. A distância revela padrões que não conseguirias ver enquanto estavas. Imerso neles, tu ganhas perspectiva em vez de reação. Observas em vez de absorveres. E a observação é onde mora a vantagem. Deixas de perseguir validação. Deixas de corrigir mal-entendidos. Deixas de explicar as tuas escolhas, não porque sejas frio, mas porque estás centrado quando regressas, quando escolhes. Fazê-lo falo com intenção, não com urgência. Lembra-te disto: a atenção dada de forma demasiado livre torna-se invisível. A presença sem contenção torna-se ruído, mas a ausência usada com sabedoria torna-se pressão. E a pressão remodela as dinâmicas de poder sem que uma única palavra seja dita. Número 7. Controla a moldura antes de controlares. O resultado: a maioria das pessoas perde muito antes de o conflito começar. Não porque sejam mais fracas, mas porque permitem que outros definam o contexto. Quem controla a moldura, controla a percepção. E a percepção determina o julgamento. Não precisas de dominância, se fores o dono da interpretação. A moldura é a fronteira invisível, que decide como as ações são compreendidas. Ela responde a perguntas não ditas, antes mesmo de serem feitas. Quem tem autoridade, quem reage, quem explica, quem espera. As pessoas raramente debatem factos. Debatem significados. Se deixares que os outros decidam o que as tuas ações significam, tu entregas o poder sem resistência. Os jogadores fracos discutem dentro de molduras que não escolheram os fortes. Mudam a lente por completo. Imagina duas pessoas a executar o mesmo comportamento. Uma é rotulada de confiante, a outra é chamada de arrogante. A diferença não é o comportamento, é a moldura. O erro é tentares defender-te dentro da narrativa de outra pessoa. A defesa aceita a premissa deles, e no momento em que aceitas a premissa, já perdeste o verdadeiro controlo. Vem de redefinir o termo silenciosamente. Tu não dizes: não foi isso que eu quis dizer. Ages de uma forma que torna as interpretações alternativas irrelevantes. É por isso que indivíduos poderosos raramente se esclarecem esclarecer. Baixa, o estatuto sinaliza incerteza. Em vez disso, comportam-se de forma consistente, até que o ambiente se adapte à consistência. Acima da explicação, remodela a percepção. A moldura começa antes das palavras. Ela vive no tempo de reação, na postura, no ritmo e na contenção. Quando falas demasiado rápido, sinalizas urgência. Quando dás detalhes a mais, sinalizas
Insegurança, quando te apressas a justificar, sinalizas vulnerabilidade. Um ritmo calmo reenquadra a situação instantaneamente. O silêncio reenquadra ainda mais rápido. As pessoas assumem que aquele que não se perturba tem a vantagem. O movimento mais perigoso não é a agressão, é a compostura. Quando a pressão é esperada, quando os outros antecipam uma reação e não recebem nenhuma confiança deles, fraturam-se e começam a questionar a sua própria posição. Preenchem o vazio com suposições, e as suposições raramente os favorecem. Assim que as molduras colapsam, outra chave nunca discutas. Rótulos. Os rótulos são armadilhas. Se alguém te atribuir um papel vilão, ameaça obstáculo. Rejeitá-lo apenas o fortalece. Ignorá-lo dissolve. O tu não negas a acusação. Operas acima dela. A ação reenquadra mais rápido que a linguagem. A história recorda aqueles que seguiram em frente enquanto os outros debatiam definições. A moldura também se aplica internamente. Se definires contratempos como fracasso, tu encolhes. Se os definires como calibração, avanças. A tua narrativa interna determina a tua postura externa, e a postura influencia a forma como os outros respondem a ti. Aqueles que controlam a sua moldura interna são quase impossíveis de desestabilizar. Eles não levam a resistência a peito, não internalizam a rejeição, não procuram um encerramento emocional. Tratam os eventos como dados, não como vereditos. Esta mentalidade cria uma superioridade silenciosa, não arrogância, mas sim peso. Os outros sentem-no sem o compreenderem. Não estás a tentar ganhar aprovação. Estás a definir condições. E as condições moldam os resultados, sem confronto à derradeira moldura. É a inevitabilidade. Quando teu movimento parece inevitável, a oposição enfraquece antes mesmo de se formar. As pessoas deixam de perguntar se vais ter sucesso. Começam a perguntar quando. Essa mudança não acontece através da persuasão. Ela acontece através do posicionamento. Lembra-te disto? Quem explica já está a reagir. Quem reage já está para trás. Quem define o contexto decide a direção. Não precisas de dominar todas as trocas. Precisas de decidir o que a troca representa. Controla isso e o resultado seguirá. Tu não chegaste até aqui para continuares a ser quem eras. Algo mudou enquanto estavas a ouvir. Não de forma ruidosa, não de forma dramática, mas profundamente. É assim que a verdadeira mudança começa. Tu acabaste de ver o que a maioria das pessoas evita. Durante toda a vida não são truques, não são táticas superficiais, mas a arquitetura por trás do poder. Aprendeste que a força não é ruidosa, que o controlo não é frenético, que a dominância não implora por reconhecimento, ela espera cada princípio que acabaste de absorver, aponta para a mesma verdade. O mundo não recompensa as boas intenções, ele responde ao posicionamento. Aqueles que se apressam são usados, aqueles que se explicam são testados, aqueles que reagem são geridos, mas aqueles que se movem com precisão remodelam o ambiente à sua volta. Não precisas de anunciar a tua transformação. Na verdade, as mudanças mais perigosas são invisíveis ao início. Deixa que as pessoas te subestimem. Deixa que interpretem mal o teu silêncio. Deixa que confundam contenção com fraqueza. Porque enquanto eles tentam adivinhar, tu estás a construir. A partir deste momento, a tua vida torna-se mais silenciosa, mas mais pesada. As tuas palavras tornam-se menos, mas mais afiadas. A tua presença torna-se mais rara, mais inegável. Deixas de perseguir alinhamento. Tornas-te o ponto de referência. Algumas pessoas vão sentir-se desconfortáveis perto de ti. Agora não porque tu mudaste em relação a elas, mas porque te afastaste do controle delas. Esse é o preço da evolução e vale a pena pagá-lo. O poder não é crueldade, é clareza. É saber quando dar um passo em frente e quando desaparecer, quando falar e quando deixar que o silêncio cause o impacto, quando agir e quando deixar que os outros se revelem. Se este texto te perturbou ainda,
bem porque o conforto nunca construiu nada formidável. Lembra-te disto ao saíres. Tu não te elevas, por provar algo elevas-te pelo posicionamento. E assim que compreendes isso, já não estás a jogar o mesmo jogo que os outros. Tu estás a escrever as regras. Escutem, guerreiros. Quando eles jogam sujo, a maioria das pessoas comete um erro fatal. Elas reagem emocionalmente ou tentam manter-se moralmente limpas num jogo que nunca foi limpo desde o início. E é exatamente assim que perdem. Este mundo não pune a manipulação, pune a ingenuidade. A verdade é desconfortável, mas necessária às pessoas que continuam a ser enganadas. Não são estúpidas. Têm princípios, mas não têm estratégia. São honestas, mas não têm consciência. São decentes em ambientes que recompensam a percepção, o tempo certo. E a vantagem é aqui que entra Maquiavel. Maquiavel não estava a ensinar as pessoas a serem cruéis. Ele estava a ensinar as pessoas a deixarem de ser cegas. Ele percebeu algo a que a maioria das pessoas ainda resiste. Hoje, o poder não se anuncia. A manipulação não parece agressiva, e o perigo raramente levanta a voz. Olha com atenção para as pessoas que jogam sujo. Elas não se apressam, não ameaçam, não explodem. Elas sorriem. Elas esperam. Deixam que tu assumas boas intenções enquanto estudam as tuas reações. Elas sabem algo que tu nunca foste treinado para ver. Elas compreendem que a maioria das pessoas se revela sem ser questionada, através de explicações, de reações emocionais, da necessidade de ser compreendida, de agradar ou de ser vista como justa. Maquiavel viu isto há séculos atrás. Ele observou que a forma mais rápida de perder poder é assumir que todos estão a operar pelas mesmas regras que tu. Porque os jogadores sujos não quebram as regras de forma ruidosa. Eles distorcem o contexto, silenciosamente. Não atacam a tua força. Posicionam-se em torno das tuas expectativas.